A casa sempre ficou em silêncio depois da meia-noite. Não um silêncio comum, mas aquele silêncio pesado, antigo, como se o tempo tivesse aprendido a não avançar dentro das paredes. Meu filho dormia no quarto ao lado, pequeno demais para entender por quê. Eu ainda ficava acordado, sentado na cadeira dura da cozinha, esperando o relógio marcar 12. Porque foi assim que começou, nada acontecia antes desse horário. Nunca. À meia-noite em ponto, o ar mudava. Não era barulho. Era ausência. Os insetos paravam, o vento recuava, e até a madeira parecia prender a respiração. Eu escutava o colchão dele afundar, como se alguém tivesse sentado devagar. Meu filho não gritava. Ele apenas respirava diferente. Mais fundo. Mais lento. Como se o corpo dele tivesse aprendido um ritmo que não era humano. Na primeira vez, achei que fosse febre. Na segunda, achei que fosse sonho. Na terceira, entendi que não era nada disso. Ele falava dormindo, mas não chamava por mim, nem pela mãe. Falava nomes que eu nunca ouvi naquela cidade, com uma voz que não combinava com a boca pequena que eu vi crescer desde o berço. Quando tentei acordar, o corpo dele estava quente demais, mas o quarto inteiro cheirava a coisa velha. Úmida, como terra remexida. Depois da meia-noite, ele sentava na cama com os olhos fechados. Não abria. Não precisava. Falava frases inteiras, calmas, como se estivesse apenas lembrando de algo muito antigo. Eu ficava parado na porta, incapaz de entrar, com a sensação clara de que aquele quarto já não me pertencia. Que eu era um intruso observando algo que não tinha permissão para interromper. Foi o padre quem confirmou meu medo sem usar essa palavra. Ele apenas disse que algumas coisas não chegam fazendo barulho. Algumas esperam. Esperam o corpo certo. A hora certa, o silêncio certo. E quando entram, só se mostram quando sabem que ninguém vai acreditar. Sempre depois da meia-noite. Eu demorei para aceitar que aquilo não era cansaço, nem imaginação de um pai assustado. Durante o dia, meu filho era o mesmo menino magro, de passos curtos e olhar curioso. Brincava pouco, falava menos ainda, mas ainda era ele. O problema começava quando a casa escurecia por completo e o relógio se aproximava da meia-noite. A partir desse horário, algo mudava no ar e mudava nele. No começo, eu tentei explicar com lógica. Pensei em febre escondida, em algum tipo de sonho repetitivo, em medo noturno. Mas nada explicava o modo como o corpo dele reagia ao escuro. O modo como a respiração se tornava profunda demais. O modo como ele parecia ouvir algo que eu não ouvia. Sempre depois da meia-noite, sempre com aquela calma errada, como se estivesse obedecendo a um costume antigo. Eu não contei a ninguém no início. Nem à mãe dele. Existe um limite silencioso que todo pai reconhece quando percebe que algo está fora do alcance das palavras. Se eu dissesse em voz alta, aquilo se tornaria real demais. Então eu observei. Anotei horários. Fiquei noites inteiras sentado no corredor, com as costas na parede fria, esperando o momento em que meu filho deixava de ser apenas uma criança dormindo. Antes de continuar, comenta de onde está vendo meu relato, deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque cada relato tem que chegar a outro pai a tempo, talvez ele perceba sinais que eu só entendi quando já era tarde demais. Eu estou contando isso agora porque entendi tarde demais que algumas presenças não deixam marcas visíveis. Elas respeitam horários. Escolhem corpos frágeis. E se alimentam do silêncio dos adultos que preferem duvidar de si mesmos. O que entrou no corpo do meu filho nunca precisou se mostrar durante o dia. Ele só precisava da meia-noite.
Na primeira noite em que decidi não desviar o olhar, entendi que havia cometido um erro. Meu filho não se movia como uma criança dormindo. O corpo dele permanecia rígido, alinhado demais sobre o colchão estreito, como se estivesse consciente de cada músculo. A respiração vinha profunda, cadenciada, em intervalos longos demais para serem naturais. Eu fiquei parado na porta, sentindo o frio do chão subir pelas pernas, esperando algum sinal que me permitisse entrar naquele quarto sem atravessar um limite invisível. O relógio da sala marcou 00:02 quando o colchão afundou levemente, como se o peso dele tivesse aumentado de repente. Não houve gemido, nem suspiro. Apenas aquele som seco, baixo, que não combinava com um corpo tão pequeno. Eu dei um passo à frente, e foi nesse instante que ele falou. Não chamou meu nome. Não. Murmurou palavras soltas. Ele formou uma frase inteira, num tom adulto, controlado. Como alguém que treina o que vai dizer há muito tempo. A voz não saiu do peito. Saiu da garganta, arrastada, grave demais. Meu filho falava. Como quem se lembra de algo distante, sem emoção. Disse que eu não deveria estar ali. Disse isso com calma, como um aviso educado. Meu corpo inteiro congelou, porque eu nunca tinha ensinado aquelas palavras, nem aquele jeito de falar. O menino que eu criava tropeçava em frases simples durante o dia. À noite, depois da 00:00, ele falava melhor do que eu. Eu tentei responder, mas minha boca não obedeceu. A sensação era de que qualquer som quebraria algo que não poderia ser consertado. O quarto parecia menor, o teto mais baixo. O ar estava denso, pesado, com um cheiro que não era de mofo nem de suor. Era um cheiro mineral, como pedra molhada, como algo que passou muito tempo enterrado. Meu filho continuava com os olhos fechados, mas o rosto dele estava atento, inclinado levemente na minha direção. Ele começou a mover os dedos devagar, como se estivesse contando algo invisível no ar. Cada movimento era preciso, consciente. Eu senti uma pressão no peito, uma certeza crescente de que aquele corpo estava ocupado. Não possuído da forma que as histórias contam, com gritos e convulsões. Estava habitado. Usado com cuidado. Como se alguém tivesse esperado pacientemente o momento certo para entrar e agora estivesse apenas se acomodando. Quando dei mais um passo, ele sorriu. Não foi o sorriso torto e infantil que eu conhecia. Foi um gesto pequeno, econômico, sem alegria. Um sorriso de reconhecimento. A voz voltou, baixa, dizendo que eu precisava aprender a respeitar os horários. Que nem tudo acontece quando os vivos querem. Aquela palavra, vivos, ficou suspensa no quarto. Pesada demais para ser ignorada. Eu recuei instintivamente, encostando na parede do corredor. Meu coração batia forte. Mas o medo maior não vinha do que eu estava vendo. Vinha do que eu estava entendendo. Aquilo não tinha pressa. Não queria me assustar até o ponto de agir por impulso. Queria que eu observasse. Que eu aprendesse as regras. E a primeira regra estava clara. Depois da 00:00, aquele quarto não era mais meu. Nas noites seguintes, o padrão se repetiu com precisão cruel. Durante o dia, meu filho parecia cansado, mas inteiro. Comia pouco, dormia em horários estranhos, mas ainda reconhecia minha voz, ainda segurava minha mão. À noite, o outro se manifestava. Sempre no mesmo horário. Sempre com o mesmo controle. Ele nunca se levantava da cama. Nunca gritava. Apenas falava, às vezes por minutos, às vezes por horas. Descrevendo coisas que eu não conhecia e lembranças que não eram dele. Ele falava de caminhos de terra que não existiam mais. De casas enterradas sob outras casas.
De crianças que aprenderam cedo demais a ficar em silêncio. Eu escutava tudo, anotando mentalmente, tentando encontrar alguma lógica que salvasse meu filho daquela presença sem nome. Mas quanto mais eu escutava, mais ficava claro que aquilo não estava confuso. Estava organizado demais. Uma noite, ele mencionou meu pai. Disse o nome completo dele, do jeito que só os mais velhos usavam. Descreveu uma cicatriz que ninguém mais lembrava. Eu senti o estômago se revirar, porque aquela informação nunca foi dita em voz alta naquela casa. A voz então comentou, quase com curiosidade, que o sangue carrega memórias mais antigas do que as pessoas aceitam admitir. Que alguns corpos nascem mais abertos. Foi nesse ponto que tentei rezar. Não em voz alta. Rezei por dentro, repetindo palavras que eu tinha aprendido na infância, buscando alguma reação. Não houve nenhuma. A presença não se irritou, não se afastou. Apenas comentou que a fé funciona melhor quando vem acompanhada de obediência. E pediu, com educação assustadora, que eu não interrompesse mais. Na manhã seguinte, encontrei marcas leves nos pulsos do meu filho. Não eram arranhões. Eram como sombras sob a pele, círculos pálidos que desapareciam ao longo do dia. Ele não sentia dor. Não lembrava de nada. Quando perguntei se tinha sonhado, ele disse apenas que alguém ficava acordado com ele quando eu dormia. Disse isso sem medo, como se fosse normal. Foi nesse dia que decidi procurar o padre. Não contei tudo. Ninguém conta tudo na primeira vez. Mas descrevi os horários, a voz, as palavras que não pertenciam a uma criança. O padre me escutou em silêncio, sem fazer o sinal da cruz, sem interromper. Quando terminei, ele apenas perguntou a que horas tudo começava. Quando respondi, ele fechou os olhos por um segundo longo demais. Ele disse que algumas manifestações respeitam ciclos antigos. Que a meia-noite não é apenas uma mudança de dia, mas um intervalo. Um espaço onde coisas antigas se movem com mais facilidade. Disse que eu precisava observar mais e interferir menos. Que, se aquilo ainda falava, era porque estava testando limites. E que o maior perigo era provocar uma reação antes de entender a intenção. Voltei para casa com a sensação de estar caminhando em direção a algo que já tinha sido decidido. Naquela noite, quando o relógio marcou meia-noite, meu filho abriu os olhos. Pela primeira vez. Não olhou para mim. Olhou para o teto, fixamente, como se estivesse observando alguém se inclinar sobre ele. E a voz, agora ainda mais firme, disse apenas que eu estava aprendendo devagar demais. Depois daquela noite, eu passei a viver em função do relógio. O dia inteiro era apenas um intervalo longo e cansado entre uma meia-noite e outra. Eu observava meu filho. Como quem observa uma casa prestes a desabar, tentando memorizar cada detalhe antes da perda. Ele andava mais devagar, falava menos, e às vezes parava no meio do cômodo, como se estivesse escutando algo distante. Quando eu chamava seu nome, ele demorava alguns segundos para responder, como se precisasse voltar de um lugar onde eu não podia entrar. À noite, eu já não ficava mais na porta. Aprendi rápido que a presença excessiva parecia agradar aquilo. Passei a observar do corredor, sentado no chão frio, com as costas apoiadas na parede. Sempre à meia-noite em ponto, o mesmo peso invisível parecia-se acomodar no quarto. O ar mudava de densidade, e meu corpo reagia antes da mente. Com um aperto no peito e um suor frio que me escorria pela nuca. A voz voltou mais confiante. Já não se limitava a frases curtas. Falava como quem se sente em casa. Comentava sobre a casa, sobre a madeira antiga, sobre rachaduras que eu nunca tinha reparado.
Uma vez, descreveu com precisão um compartimento sob o assoalho da sala, algo que eu só descobri anos depois de comprar a casa. Aquilo me fez entender que a presença não estava apenas no corpo do meu filho. Ela conhecia o lugar. Ou talvez tivesse escolhido aquele lugar por um motivo. Comecei a dormir mal. Quando dormia, sonhava com corredores estreitos e portas que não levavam a lugar nenhum. Sempre acordava pouco antes da meia-noite, com um coração disparado, como se alguém me chamasse pelo nome sem usar som. Em uma dessas noites, percebi que meu filho já estava sentado na cama antes do horário. Os olhos ainda fechados, a cabeça inclinada, esperando. A presença estava adiantada. Ela comentou, quase com desdém, que o corpo estava se adaptando. Disse que resistência cansa mais quem resiste do que quem espera. Eu tentei ignorar, mas cada palavra parecia se fixar em mim como um aviso. Perguntei, num impulso que me arrependi imediatamente, o que ela queria. Houve um silêncio longo, pesado, como se a pergunta fosse ingênua demais. Ela respondeu que não queria nada que já não fosse seu. Disse que algumas famílias carregam portas abertas há gerações. Que meu filho não foi escolhido por fraqueza, mas por continuidade. O sangue, novamente. A herança. Eu senti um nó se formar na garganta, lembrando de histórias antigas da minha família, mortes mal explicadas. Silêncios prolongados que ninguém nunca quis esclarecer. No dia seguinte, meu filho acordou com febre. Uma febre estranha, que ia e voltava sem padrão. O médico não encontrou nada. Disse que podia ser nervoso, crescimento. Qualquer coisa que não exigisse perguntas difíceis. Quando voltamos para casa, encontrei marcas novas na pele dele. Não eram feridas. Eram símbolos irregulares, quase imperceptíveis, que desapareciam quando eu tentava focar o olhar. Como se a pele não quisesse ser lembrada. À noite, a presença comentou que o corpo estava aprendendo a obedecer. Disse isso com orgulho contido. Eu senti raiva pela primeira vez. Uma raiva desesperada, de pai encurralado. Dei um passo à frente, quebrando a regra silenciosa que vinha seguindo. O quarto reagiu. O ar ficou pesado demais para respirar, e meu filho arqueou o corpo. Levemente, como se estivesse sendo ajustado por dentro. A voz mudou. Ficou mais dura. Disse que eu estava confundindo cuidado com interferência. Disse que havia consequências para quem tenta fechar portas abertas à força. Meu corpo inteiro tremeu, e eu recuei, sentindo que tinha cruzado um limite invisível. Meu filho relaxou imediatamente, como se nada tivesse acontecido. Aquilo não foi um aviso. Foi uma demonstração. No dia seguinte, o padre voltou à minha mente como única saída possível. Fui até a igreja antes do amanhecer, encontrando-o sozinho, limpando o altar. Contei mais do que da primeira vez. Não tudo, mas o suficiente para ver a expressão dele mudar. Ele não demonstrou surpresa. Demonstrou reconhecimento. Disse que já tinha visto algo parecido, muitos anos antes, em outra cidade pequena demais para guardar segredos. Ele me perguntou se meu filho tinha começado a falar de lugares que não conhecia, de pessoas mortas, de horários fixos. Quando confirmei, ele suspirou fundo. Disse que aquilo não era uma invasão brusca. Era um assentamento. Algo antigo, paciente, que se instala aos poucos para não destruir o receptáculo. Disse que expulsar a força poderia quebrar o corpo da criança antes de quebrar a presença. Perguntei o que eu deveria fazer. Ele demorou a responder. Disse que, antes de qualquer ritual, eu precisava aprender a não reagir. Que a presença se alimentava de confronto.
direto. Que eu precisava observar, registrar, entender o padrão completo. E, acima de tudo, nunca mentir para meu filho durante o dia. Disse que a criança precisava confiar em mim para não se perder completamente à noite. Voltei para casa com uma sensação de derrota antecipada. Naquela noite, a presença estava mais comunicativa. Comentou que eu tinha ido procurar ajuda. Disse que não se importava. Disse que homens sempre buscam outros homens quando percebem que perderam o controle. A voz não soava irritada. Soava divertida. Como alguém observando um comportamento previsível. Ela começou a falar sobre acordos antigos. Sobre famílias que aceitaram dividir o espaço para sobreviver. Falou de épocas em que a morte era mais comum do que o questionamento. Eu escutava, tentando não reagir, tentando seguir o conselho do padre. Cada palavra, no entanto, parecia cavar mais fundo dentro de mim. Em certo momento, a voz disse algo que me quebrou. Disse que meu filho já sabia. Que ele sentia quando a presença chegava. Que não tinha medo, porque alguém sempre ficava com ele quando o mundo escurecia. Eu senti lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto, sem ousar me mover. A ideia de que meu filho aceitava aquela companhia era pior do que qualquer ameaça direta. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis. Meu filho passou a desenhar coisas estranhas, círculos incompletos, figuras humanas sem rosto, portas dentro de portas. Quando perguntei, ele dizia que eram lugares onde dava para descansar. Lugares onde o barulho parava. Ele falava disso com uma serenidade que não combinava com a idade. À noite, a presença parecia satisfeita. Falava menos, observava mais. Como alguém que já tinha plantado o suficiente e agora aguardava o crescimento. Em uma dessas noites, ela disse que o próximo passo não dependia mais dela. Dependia de mim. Disse que todo pai, em algum momento, precisa decidir até onde vai para proteger o que ama. É que nem todas as decisões parecem proteção quando vistas de fora. Eu entendi, naquele instante, que algo seria exigido de mim. Não uma reza. Não uma negação. Mas um ato. Algo que teria um custo irreversível. O relógio marcou uma da manhã quando a voz se calou, deixando o quarto em um silêncio absoluto. Meu filho respirava tranquilo, como se tivesse tido a melhor noite de sono da vida. Eu fiquei ali, sentado no corredor, até o amanhecer, com a certeza pesada de que o tempo da observação tinha acabado. E que, muito em breve, eu teria que escolher entre o que restava do meu filho, e o que estava aprendendo a chamá-lo pelo nome depois da meia-noite. O pedido veio de forma simples, quase casual, como tudo que aquela presença fazia. Não houve ameaça direta, nem mudança brusca no tom. Apenas uma constatação dita. No meio da madrugada, enquanto meu filho respirava profundamente, imóvel na cama. A voz comentou que eu já tinha observado o suficiente. Que agora era a hora de participar. Essas duas palavras ficaram presas no quarto como algo que não podia ser devolvido ao silêncio. Passei o dia inteiro tentando convencer a mim mesmo de que tinha entendido errado. Preparei o café, lavei o rosto do meu filho, amarrei seus sapatos com as mãos tremendo levemente. Ele estava calmo demais. Sorria pouco, mas quando sorria, parecia saber de algo que eu ainda estava tentando negar. Em certo momento, segurou minha mão com força e perguntou se eu também escutava quando a casa ficava quieta. Eu menti. Disse que não. À noite, a presença não esperou a meia-noite exata. Às 11h58, meu filho sentou na cama, olhos abertos, fixos na porta. Não piscava. Não parecia desconfortável.
O corpo dele estava completamente disponível, como uma casa destrancada. A voz explicou que o corpo precisava estar consciente para o próximo passo. Que aquilo não era uma punição. Era um acordo em andamento. Perguntei o que ela queria de mim. Não com raiva. Com exaustão. A resposta veio sem hesitação. Queria que eu reconhecesse a presença em voz alta. Queria que eu dissesse que sabia que ela estava ali. Que aceitasse que aquela convivência não era um erro, mas uma continuação. O quarto pareceu se inclinar levemente, como se escutasse comigo. Eu hesitei. Sentia que, se dissesse aquelas palavras, algo mudaria de forma definitiva. Mas também sentia que negar já não tinha efeito. O padre tinha falado sobre não confrontar, sobre observar. E ali estava eu, sendo empurrado para um limite que não constava em nenhuma orientação. Meu filho continuava olhando para mim, os olhos úmidos, atentos, esperando. Quando eu falei, minha voz saiu baixa, quebrada. Disse que sabia. Disse que entendia. Que algo tinha entrado no corpo do meu filho. No instante em que terminei, ele suspirou fundo, como alguém que finalmente relaxa depois de muito tempo tenso. A presença. Comentou que a maioria dos pais não consegue dar esse passo. Que muitos preferem perder o filho a perder a própria certeza do mundo. Naquela mesma noite, meu filho começou a se levantar da cama pela primeira vez. Não. Foi brusco. Ele apoiou os pés no chão devagar, sentindo o peso do corpo como se estivesse reaprendendo a usá-lo. Andou até o centro do quarto, parou, e ficou ali, respirando. A presença parecia satisfeita. Disse que o espaço agora estava completo. Nos dias seguintes, mudanças físicas começaram a aparecer. Meu filho passou a dormir menos, mas parecia descansado. O apetite diminuiu, mas ele não emagrecera. Era como se o corpo estivesse sendo otimizado para outra rotina. Às vezes, ele ficava parado, olhando para a parede por longos minutos, e eu sabia, sem precisar ouvir, que não estava sozinho ali dentro. O pedido seguinte veio 2 dias depois. A presença disse que precisava de algo simples, silêncio absoluto durante uma noite inteira. Nenhuma palavra. Nenhuma pergunta. Nenhuma intervenção, mesmo que meu filho se movesse ou falasse coisas que não deveriam ser ditas. Disse que aquele silêncio era necessário para consolidar a adaptação. Eu senti o estômago afundar, mas concordei. Concordei porque já tinha concordado antes, mesmo sem perceber. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Meu filho falou durante horas, andando pelo quarto, tocando nas paredes, descrevendo coisas que não existiam ali. Falou de gente enterrada sem nome, de casas que respiravam, de crianças que aprenderam cedo demais a dividir o espaço. Eu fiquei sentado no corredor, as mãos tapando os ouvidos, sem emitir um som. Cada instinto gritava para eu intervir. Eu não o fiz. Ao amanhecer, ele caiu no chão do quarto, exausto. Corri até ele, quebrando o acordo. Tarde demais para importar. Ele respirava. Estava quente, vivo. Quando abriu os olhos, me olhou como se me visse pela primeira vez em dias. Sorriu, cansado, e disse que tinha sido difícil, mas que agora estava melhor. Que a casa estava mais quieta por dentro. A presença comentou, satisfeita, que eu tinha passado pela parte mais difícil. Disse que poucos pais conseguem. Que a maioria falha quando precisa escolher entre agir e obedecer. Eu não respondi. Não tinha mais forças para isso. Apenas segurei meu filho nos braços, sentindo um alívio que vinha misturado com uma culpa pesada demais para ser chamada de vitória.
Naquela tarde, encontrei algo sob a cama dele. Um desenho feito com carvão, escuro demais para uma criança. Mostrava duas figuras dentro do mesmo corpo, ligadas por linhas finas que saíam do peito. Embaixo, uma frase escrita com letras firmes, que não pareciam ter sido traçadas por uma mão infantil. Dizia que agora não havia mais espaço. Vazio. Na noite seguinte, a presença não falou. Não precisou. Meu filho dormiu a noite inteira. Sem se mover, sem murmurar. A casa ficou silenciosa de um jeito diferente, confortável. Até. Mas eu não consegui dormir. Porque entendi, tarde demais, que o silêncio não significava ausência. Significava que o acordo tinha sido aceito. E que o preço ainda não tinha sido cobrado por completo. O silêncio que veio depois não trouxe paz. Trouxe rotina. E foi isso que mais me assustou. A presença já não precisava se anunciar, nem respeitar horários rígidos. A meia-noite continuava sendo um marco, mas algo havia se deslocado dentro da casa. Era como se o limite tivesse sido empurrado alguns centímetros para dentro da minha vida, ocupando espaços que antes eram seguros. Meu filho acordava cedo, sem sinais de cansaço. Observava tudo com uma atenção excessiva, como se estivesse sempre avaliando distâncias, sons, intenções. Às vezes, corrigia pequenas coisas, a posição de uma cadeira, a forma como eu fechava uma porta. Não fazia isso como uma criança. Fazia como alguém acostumado a manter ordem em lugares frágeis. Quando eu perguntava, ele dizia apenas que assim ficava melhor para todos. As noites mudaram de tom. Não havia mais discursos longos nem explicações. Às vezes, a presença apenas observava através dele. Eu sentia. O ar ficava ligeiramente mais pesado, como se alguém estivesse encostado atrás de mim, sem tocar. Em uma dessas noites, ouvi passos no corredor quando meu filho ainda dormia profundamente. Passos lentos, cuidadosos, que não produziam eco. Eu não me levantei. Aprendi que reagir só tornava tudo mais atento. O padre voltou a aparecer em meus pensamentos com insistência, mas eu não fui até ele. Parte de mim sabia que não havia mais muito a ser feito. Outra parte tinha medo do que ele poderia confirmar. Em vez disso, comecei a anotar tudo em um caderno escondido, registrando horários, comportamentos, pequenas frases ditas fora de contexto. Era minha forma frágil de manter algum controle sobre algo que já tinha deixado de ser meu. Uma tarde, encontrei meu filho falando sozinho no quintal, de costas para mim. Ele conversava em voz baixa, pausada, como se estivesse escutando respostas. Quando me aproximei, ele parou imediatamente e me olhou com uma expressão neutra demais. Disse que eu não deveria ouvir certas conversas. Disse isso sem ameaça, como quem repete uma regra básica. O medo voltou com força total naquele instante. Naquela noite, a presença falou comigo diretamente depois de dias em silêncio. Disse que eu estava começando a entender o verdadeiro equilíbrio. Que não era uma questão de expulsar ou permitir, mas de convivência. Disse que o corpo do meu filho tinha se mostrado resistente, adequado, e que isso exigia respeito mútuo. A palavra respeito soou errada na boca daquela coisa, mas eu não corrigi. Ela então mencionou algo novo. Disse que a adaptação completa exigia testemunhas. Que aquilo que se instala precisa ser reconhecido por mais de um par de olhos para se fixar de vez. Eu perguntei, com a voz quase falhando, o que ela queria dizer. Houve uma pausa longa demais antes da resposta. Ela disse que alguém precisaria dormir naquela casa. Alguém de fora. Alguém que não carregasse o mesmo sangue. Disse que não seria machucado,
se tudo fosse feito corretamente, que a presença apenas precisava ser vista, sentida, confirmada. Meu estômago se revirou ao entender o peso daquilo. Eu estava sendo empurrado para além do limite que eu ainda fingia ter. Passei o dia seguinte tentando encontrar uma saída que não envolvesse ninguém mais. Pensei em fugir, em levar meu filho embora. Mas eu sabia, com uma clareza cruel, que o corpo dele não era mais apenas dele. A casa não era mais apenas uma casa. Havia algo ali que se moveria conosco, paciente, atento, se eu tentasse quebrar o acordo. À noite, meu filho me perguntou se alguém ia nos visitar. Perguntou com naturalidade, como se soubesse a resposta. Eu menti de novo. Disse que não. Ele assentiu lentamente, como quem aceita uma decisão provisória. A presença não comentou, mas o ar ficou mais pesado, cobrando. No dia seguinte, recebi a visita do meu irmão. Ele apareceu sem avisar, trazendo pão e notícias pequenas da cidade. Sentou-se à mesa, comentou sobre o tempo, sobre o trabalho. Meu filho observava em silêncio, com um interesse desconfortável. Eu senti um frio percorrer a espinha, entendendo que aquilo não era coincidência. A casa tinha escolhido. À noite, quando meu irmão decidiu dormir no quarto de visitas, a presença se manifestou com uma clareza que eu não sentia desde o início. Disse que aquela era a oportunidade. Disse que eu precisava garantir apenas uma coisa, que ninguém fosse interrompido antes da meia-noite. Nem acordado, nem protegido. Apenas observado. Fiquei sentado na sala, ouvindo os sons da casa se ajustarem. O relógio marcou 12, e o ar mudou de novo. Meu coração batia tão forte que eu achei que meu irmão ouviria do outro quarto. Passos surgiram no corredor. Não vinham do quarto do meu filho. Vinham de outro lugar. Eu quis gritar. Quis correr. Mas fiquei parado. Porque entendi, tarde demais, que aquele capítulo da história já não dependia apenas de mim. E que, ao aceitar o silêncio, eu tinha permitido que a casa aprendesse novos caminhos. Eu ouvi meu irmão se mexer no quarto de visitas pouco antes da meia-noite. Não foi um despertar brusco. Foi aquele movimento lento de quem sai do sono sem entender por quê. A cama rangeu uma vez. Depois silêncio. Meu corpo inteiro estava tenso, como se qualquer respiração mais funda pudesse denunciar minha presença à casa. Eu permaneci sentado na sala, com as mãos apoiadas nos joelhos, esperando algo que eu já sabia que não poderia impedir. Quando o relógio marcou 12, o corredor pareceu se alongar. As sombras ficaram mais densas, menos obedientes à luz fraca da lâmpada. Eu ouvi passos outra vez, não apressados, não arrastados. Passos seguros, reconhecíveis. Eram os passos do meu filho. Mas havia algo errado no ritmo, como se o peso dele tivesse sido redistribuído por dentro. A porta do quarto de visitas abriu devagar. Meu irmão murmurou algo incompreensível. Ainda preso ao sono. Não houve grito. Não houve luta. Houve apenas uma conversa. Baixa, abafada pela distância, pontuada por pausas longas demais. Eu fechei os olhos. Com força, repetindo para mim mesmo que nada disso estava acontecendo. Mas a casa não permite mentiras depois da meia-noite. A presença falou comigo sem usar a voz do meu filho. Falou de dentro da minha cabeça, com uma clareza cruel. Disse que testemunhar não significava sofrer. Que aquilo era apenas um reconhecimento. Um alinhamento. Disse que, se eu interviesse, quebraria algo que já estava quase completo. Meu corpo inteiro implorava para si
Mover. Eu não me movi. O silêncio que se seguiu durou minutos que pareceram horas. Quando ouvi passos voltando pelo corredor, senti um alívio imediato e doentio. Meu filho entrou no próprio quarto e fechou a porta. Nenhum som além disso. Eu fiquei ali, imóvel, até o amanhecer, incapaz de verificar o que tinha acontecido. Quando o sol finalmente entrou pelas janelas, fui até o quarto de visitas. Meu irmão estava sentado na cama, vestindo a camisa ao contrário, com os olhos vermelhos e um tremor leve nas mãos. Ele disse que tinha tido um sonho estranho. Disse que acordou falando com alguém que parecia conhecê-lo muito bem. Que essa pessoa sabia coisas que ninguém deveria saber. Ele riu nervoso, tentando minimizar. Disse que talvez fosse cansaço. Antes de ir embora, meu irmão me abraçou por mais tempo do que o normal. Disse que aquela casa tinha uma energia estranha. Que era melhor eu cuidar bem do menino. Eu assenti em silêncio. Quando a porta se fechou atrás dele, senti a casa relaxar. Como se tivesse recebido o que precisava. Naquela noite, a presença falou comigo pela última vez de forma direta. Disse que o ciclo estava completo. Que agora havia memória fora do sangue. Que o espaço estava garantido. Eu perguntei, com a voz baixa demais para ser corajosa, o que aconteceria com meu filho. A resposta veio sem emoção: ele viveria, cresceria, teria uma vida funcional, mas nunca estaria sozinho. Os dias seguintes foram estranhamente normais. Meu filho voltou a brincar no quintal. Riu em momentos inesperados. Dormia a noite inteira. Não falava mais depois da meia-noite. Não caminhava pela casa. Para qualquer observador, tudo tinha acabado. Para mim, a ausência era mais perturbadora do que a manifestação. Às vezes, eu o observava parado, olhando para um canto vazio do quarto, como se escutasse algo que eu não podia ouvir. Quando eu perguntava, ele dizia que estava tudo bem. Que agora tinha companhia suficiente. Essas palavras nunca vinham carregadas de medo. Vinham carregadas de certeza. O padre morreu meses depois. Um ataque fulminante, disseram. Eu nunca cheguei a contar tudo. Nunca cheguei a pedir absolvição. Parte de mim sabia que não havia absolvição possível para decisões tomadas no silêncio. A casa continuou de pé. Nós continuamos nela. Anos se passaram. Meu filho cresceu. Tornou-se um adolescente quieto, atento demais. Sempre consciente do espaço ao redor. As pessoas diziam que ele era maduro para idade. Que parecia carregar um peso invisível com naturalidade. Eu sorria e concordava. Não explicava. Hoje, escrevo isso porque sei que não estarei aqui por muito mais tempo. O corpo envelhece. A casa aprende novos ritmos. Meu filho agora acorda algumas noites antes da meia-noite, senta na cama e espera. Não fala. Apenas espera. Às vezes, passa pelo corredor e para diante da porta do meu quarto, como se verificasse se eu ainda respiro. Eu entendi, finalmente, o que aquela coisa queria desde o início. Não era o corpo do meu filho. Era continuidade. Era permanência. Era alguém que aprendesse a conviver com o que se move quando o mundo cala. E, quando eu partir, sei que ele não ficará sozinho. Porque o que entrou no corpo do meu filho depois da meia-noite nunca quis ir embora. Só estava esperando que alguém aprendesse a ficar. Eu contei essa história porque existe um erro comum entre pais: acreditar que o perigo sempre chega fazendo barulho. Às vezes, ele chega em silêncio, respeitando horários, aprendendo a rotina da casa, esperando que o cansaço faça o resto.
O que aconteceu? Com meu filho não foi um ataque repentino. Foi um processo lento, paciente, alimentado pela minha necessidade de entender antes de agir. Se você que está ouvindo isso reconheceu algum detalhe, o horário fixo, a mudança sutil no comportamento, a sensação de que a casa observa, não ignore. Não espere provas claras. Nem tudo que é real se manifesta para ser combatido. Algumas coisas se instalam justamente porque os adultos precisam de certezas grandes demais para reagir. Eu sigo vivendo com as consequências das escolhas que fiz depois da meia-noite. Meu filho cresceu. Está vivo. Está aqui. Mas há presenças que não desaparecem quando a infância acaba. Elas apenas aprendem a esperar o próximo silêncio. E se esse relato chegar a outro pai antes que seja tarde, talvez ele entenda algo que eu só compreendi quando a casa já tinha aprendido todos os nossos passos.